Amigos e amigas, uma boa noite. E nessa noite de quinta-feira fria, na cidade de Jandira, com alegria renovada que aqui estamos na casa, tendo como proposta mais uma lição da nossa querida doutrina dos Espíritos, embasada no Novo Testamento, onde, se observarmos logo no início a preleção do irmão de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, cujo título é razoável pensar nisso, há de estar atrelada com a temática que hoje nós vamos trazer aqui no Consolador. Como também desejando uma boa noite aos irmãos desencarnados, quantos aqui vêm nesse momento buscando os seus aprendizados, as suas oportunidades evolutivas, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. E gostaria então, queridos irmãos e irmãs, para que fizéssemos uma reflexão sobre uma lição de um capítulo da obra da Codificação Kardeciana, a terceira, publicada a partir de janeiro de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos trabalhar com um capítulo logo ali no início. São praticamente 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 27 capítulos mais o 28º, que são as preces coletâneas. Mas queremos hoje convidá-los e convidar a cada um de nós a fazermos a reflexão no capítulo 7, onde iremos trabalhar com os primeiros itens de item 1 a 2. E a pergunta é uma interrogação ou pode ser uma exclamação? Vou colocar como uma interrogação na noite de hoje. O que se deve entender por pobres de espírito? O que será que Allan Kardec, com as intuições do mundo espiritual, buscou trazer-nos desde o final do século XIX, para que nós, por meio das sucessivas reencarnações, buscássemos a cada oportunidade aprimorarmos no campo intelectual, mas acima de tudo, no campo moral, no executar, no fazer com que transformemos, mas acima de tudo também transformemos o mundo, que é o objetivo de nós cristãos, nós espíritas, e seres que queremos habitar um mundo gloriar, o que nós chamamos de mundo de regeneração, terceiro grau de uma ordem, de um estado evolutivo das muitas moradas da casa do Pai. Então, logo no nosso primeiro slide vai ficar essa interrogação com cada um de nós. Quero trazer também uma passagem de Jesus, que está inserida nas bem-aventuranças no Sermão do Monte, onde ele vem dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E que nós buscássemos, ao longo dos próximos minutos, entrelaçarmos a missão de André Luiz de ajuda cristã para com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem são esses que alcançarão, por meio de seus esforços individuais e coletivos, o reino dos céus? E o que é o reino dos céus para nós? Ter muito dinheiro, muita saúde, ter a vida sossegada, não precisar mais trabalhar? O que será que é o reino dos céus para nós, seres encarnados? Final de estágio de provas e expiações, a qual passamos nesse século XXI, terceiro milênio. Será que são todos os ensinamentos que a casa aqui nos proporciona semanalmente? Será que são todas as atividades que também ela promove para com os semelhantes nas suas diversas vertentes, não só no campo da alimentação, mas do vestuário e outros mais campos, que as casas espíritas oferecem aos irmãos e irmãs em necessidade maiores que a nossa? Pode ser que seja uma das características para que sejamos, sim, e buremos a buscarmos sermos cada vez mais pobres de espírito, buscarmos a simplicidade, a humildade, todas as ferramentas que façam com que as pessoas ao nosso redor, independentemente de onde estejamos, vislumbrem em nós esforços de melhoria. Porque isso, os nossos mentores individuais esperam de cada um de nós, não tenhamos dúvida disso. Pedimos antes de ocuparmos dessa atual vestimenta carnal, carne e osso, para passarmos por desafios individuais e coletivos. E com esses aprendizados, alçarmos voos maiores, degraus evolutivos no campo do intelecto,
mas também no campo da moral. Pois disse o Cristo: amai-vos eis o mandamento, mas também instruir-vos eis o segundo. Então, o conectivo que o Cristo coloca, ou seja, não podemos apenas trabalhar uma posição em detrimento de outra. O nosso objetivo é buscar trabalhar as duas de forma equânime. É fácil? Ah, como é difícil. Porque o mundo tem as suas diversas tentações. E nós somos sempre ainda errôneos. Que bom que temos essa consciência. Porque assim podemos trabalhar o autoconhecimento, reconhecer os erros do passado, trabalharmos no presente e utilizar no futuro, não reincidirmos, porque estamos empreendendo os esforços mínimos necessários para que, enfim, cheguemos a patamar razoável de estarmos com a pobreza de alma em nosso ser, na prática, no dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada no anonimato, de preferência, porque é isso que Deus, o nosso Pai maior, assim o quer. Vamos entender um pouco melhor essas palavras? Bem-aventurados, depreende-se que sejam muitos felizes. E os pobres de espírito são as pessoas humildes e com simplicidade de coração. Esse tópico, inclusive, convida-nos a analisarmos quantos exemplos que nós vemos no mundo de pessoas que nem professam religião nenhuma. Tão pouco importa que elas as professem, mas que são poucas, que se ajudam, equilibrando-se no campo moral, cuidando do seu corpo físico, da sua saúde e fazendo para o próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tudo mesmo. Não foi isso que Jesus convidou-nos a cerca de 2.000 anos atrás, nos seus aproximados 33 anos de vida física, que teve uma única encarnação, não só nesse órgão, mas nesse sistema solar? Sim. Então, precisamos avaliar quais são esses pontos que nós precisamos potencializá-los em nossas vidas. Porque tenho certeza que cada um de nós há de estar se esforçando. Mas os desafios são grandes. É importante que tenhamos os alicerces necessários para que não desistamos e digamos sempre a nossa consciência: nada como um dia após o outro. Dizia Chico, o nosso querido apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco: tudo passa, tanto bom como ruim, mas que desejemos que mais se passe o ruim para que colhamos e empreendamos o bom em nossas vidas. Assim, para atingir o reino dos céus é necessário que tenhamos humildade, simplicidade e a busca da reforma íntima. É o abandonar do homem velho, homem ou mulher. E esse abandonar é, como eu disse logo nas primeiras palavras, é entendermos o autoconhecimento. Lembro que Divaldo, há mais de década, num programa chamado Transição, que passava na Rede TV, entre 15 e 16 horas aos domingos, em uma das suas oportunidades, ele disse que milhões de seres atualmente encarnados estão tendo a última oportunidade reencarnatória no nosso órgão. O que Divaldo quis dizer com isso? Que é imprescindível que trabalhemos, esforcemos mais para que mais cresçamos no lado do conhecimento, no lado da caridade. Se já fazemos, que busquemos fazer mais, se condições para isso tivermos. Se não tivermos, no momento, a priori, que oremos, vibremos e rezemos por essas pessoas, pelo nosso órgão e para os locais que estão em dificuldades, como tem irmãos e irmãs em situações piores do que a nossa, mas muitas vezes nós nos esquecemos ou terceirizamos isso para os poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário, falando isso do nosso país, sem contar do nosso planeta. Então, essa busca da humildade é constante em nossas vidas e busquemos sempre essa compreensão. Se eu não conseguir fazer tudo hoje que eu gostaria que eu deveria ter feito, que eu possa me esforçar no dia posterior com o apoio que a Casa aqui ou Consoladoria Jandira me oferece, me oferta, seja nas exposições, seja nos cursos, nas atividades interativas com as pessoas. Vejamos quantas ferramentas, quantos alicerces só aqui o Consolador há de nos ofertar. Por isso que não podemos enganar a nossa consciência e convidamos a cada um de nós
a raciocinarmos o que estamos fazendo no nosso tempo nos 7 dias da semana. O que estamos assistindo, o que estamos ouvindo, o que estamos reverberando para o mundo, está sendo útil para mim, para nós, para o nosso próximo? Sempre recordemos de que Jesus disse a cada um conforme as suas obras. Todos responderão sentido por sentido os seus atos, mas também os seus não atos. É imprescindível que construamos, pois não basta que não façamos o mal, tem que ser feito o bem, para que estejamos quites com a lei de Deus da fonte criadora. Mas é um trabalho que requer esforço diário, para não dizer de todas as horas de nossas vidas, um período integral, não só quando estamos, por exemplo, aqui com os olhos abertos no que nós chamamos de estado de vigia, mas daqui a pouquinho também, em estando o espírito desdobrado nas madrugadas, porque é isso que nós aprendemos na doutrina espírita, o corpo físico que repousa nas madrugadas para recompor as energias e encarar um novo desafio no dia seguinte. Mas o espírito se dobra sim e vai aonde as suas habilidades do passado de reencarnações pretéritas, ou do presente, ou de ambas, ali está atrelado. Então, olha a oportunidade dos nossos esforços diários, porque assim teremos oportunidades de estudar, de trabalhar, de rever os nossos, quem são os nossos, parentes atuais que já partiram para a vida maior, que é a espiritual, ou de reencarnações pretéritas. Olha a amplitude e a expansão de consciência que a doutrina dos espíritos nos oferece. Olha porque do esforço de Chico Xavier publicar praticamente cerca de 500 livros até pós o ano de 2002, quando o seu desencarne, já tinha muitos escritos que foram publicados nos anos subsequentes. Divaldo Pereira Franco, que voltou para o mundo espiritual com seus 98 anos de idade, agora nesse mês de maio, com seus mais de 250 livros. Vamos refletir se podemos empreender um pouquinho mais o nosso tempo em ações de caridade, ou até mesmo na expansão de consciência, para que trabalhemos a cada dia que passa de uma forma mais ampla e assim enchamos os nossos corações espirituais de alegria, porque diremos a nossa consciência: eu estou buscando me melhorar, seguindo ainda hei de fazer o que precisar realizar, mas isso há de se concretizar com esses nossos esforços. Tratamos um pouquinho mais dessas características da humildade. Ausência de orgulho é o reconhecimento das nossas limitações, sim. É não querer ser mais do que se é. É ter a noção correta de sua capacidade e de sua situação espiritual. Todos nós estamos em evoluções espirituais diferentes, distintas, tanto no intelectual como no moral. Tendo a certeza disso, que bom! Então, assim, jamais iremos pré-julgar os nossos semelhantes. Porque ainda que eles não estejam tendo a priori a oportunidade que nós nesse momento estamos tendo na doutrina de sabermos que somos eternos em espírito, de sabermos que existem inúmeros corpos que também já existiram, que nós ocupamos e ainda haveríamos de ocupar, e que existem muitos homens aguardando-nos em nossos esforços em níveis evolutivos maiores para que os atinjamos. A cada um conforme as suas obras. Olha como essas frases de Jesus encaixam-se em muitos tópicos a qual a doutrina dos Espíritos nos oferta em seus estudos. É não se melindrar quando contrariado ou criticar. E por que se melindrar? Quantas vezes Chico Xavier ensinou-nos para que ficássemos em silêncio? Porque ficando em silêncio a gente vai pensar, ainda que estejamos nessa situação com razão, o que importa ter razão se eu não souber utilizá-la em benefício do meu semelhante? Será que eu tenho que emitir uma réplica ali na mesma proporção? E isso, se eu o fizer, vai trazer benefício para mim ou para o meu próximo? Olha os ensinamentos de Chico Xavier também. Como o Chico sempre foi cirúrgico em nossas mazelas que ainda nós carregamos do passado, mas também ainda no presente, porque elas são um trabalho diário, labutar da nossa alma.
Temos mais noção de nossa inferioridade espiritual quando buscamos sermos mais humildes, mais simples. Sabemos confiar na bondade e na proteção de Deus, tendo a certeza ainda de que Deus jamais castiga. Apenas então somente nós estamos comendo aquilo que nós plantamos, não sabemos quando, em que tempo, se há séculos ou milênios pretéritos anteriores, mas a certeza é que se o plantio é livre e a colheita é obrigatória, haveremos de colher. Mas vamos buscar colher situações mais positivas? É o convite do cristianismo. E assim, a gente vai buscando fazer com que essa proteção de Deus esteja mais próxima de nós e a nossa antena psíquica do mundo material para o mundo espiritual, por meio das intuições dos nossos mentores que estão conosco nas 24 horas do dia, estejam mais afiadas, refinadas, mais cristalinas e assim, absorvendo-as, essas intuições, as coloquemos em prática para o nosso próximo benefício e para os nossos semelhantes. Aprendemos a nos controlar mais do ponto de vista emocional. Bondade e humildade é o par perfeito do ser que tem que construir-se como integral na busca da reforma íntima e do bem-agir, da certeza de que cada vez que coloquemos a cabeça no travesseiro, saibamos que pelo menos um pouquinho mais em relação aos dias anteriores nós buscamos a se realizar, para que esse capítulo 7, itens 1 e 2, sermos pobres de espírito, ainda mais potencialize-se em nosso ser. No item 2, nós temos a seguinte passagem do irmão Allan Kardec, do codificador da doutrina dos Espíritos. Ele vem dizer que Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e, olha o conectivo, aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem a quem não há por igual. Kardec então está consolidando esse nosso raciocínio inicial de que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Quanto mais esforços empreendemos, mais nós colheremos esses esforços, ainda que não seja a priori. E quem de nós não quer recebermos da atual encarnação? Muitas vezes encontramos injustiça por não estar recebendo, porque a gente vê tanta coisa errada no mundo e tantos prosperando, principalmente no campo financeiro. E nós, que nos esforçamos nos 7 dias da semana, só desafio. Mas eu pergunto, será que isso não é o lapidar do diamante espiritual que cada um de nós temos? Como há de ser a volta desses irmãos e irmãs para o mundo espiritual? E como há de ser a nossa volta? Chico Xavier colheu flores nos seus 92 anos de idade, até o ano de 2002, só colheu flores na sua atividade mediúnica, na sua programação encarnatória. Divaldo Pereira Franco, o Papa Francisco, que também recentemente desencarnou, Maria Teresa, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Elandúcio e tantos outros que dão-nos exemplo que sim, quanto mais nós estivermos com desafios que muitas vezes são angustiantes em nossa vida, é para o lapidar de nosso espírito, que é o mais importante, que é o que realmente levaremos de potencialidades para a eternidade, podemos influí-las nas próximas encarnações. Porque não vai precisar nenhum Espírito de luz dizer, esforçar-se para tanto, para que agora tenha uma próxima reencarnação, mas com mais qualidades e com mais ferramentas para que seja mais assertivo em comparação anterior. Não, vai ser a nossa consciência. A consciência estando limpa nesse sentido, mesmo que sabemos que muito ainda ficamos aquém, o que já conquistamos de além há de ser benéfico nas nossas próximas reencarnações. Basta que vejamos esses jovens da atualidade. Olha a expansão de consciência que eles estão trazendo, mundos vindo de fora do sistema solar, como diz o Espírito Manuel Filomeno de Granda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, convidos para que estudem, que ainda não estudam, a quadrilogia, os 4 livros da transição planetária, que esse livro espiritual trouxe para o Divaldo, demonstrando que jamais estaremos desamparados, porque o Cristo disse que estaria conosco
conosco até o final dos tempos, nos momentos mais agudos da humanidade. Então, que eles venham como professores, ensinem-nos e nós, como alunos, enfim, após milênios e milênios, aprendamos o que realmente é ser cristão, o que realmente é construir em nossos espíritos mortais o ser pobre de espírito e assim avançar na caminhada evolutiva. E a mazela que aqui nós trazemos nesse ponto de interrogação, que em um evangelho os irmãos espirituais dizem que não só no final do século XIX, mas também atualmente é uma das mais gritantes em nosso órgão dos dois planos da vida, tanto o material como o espiritual. É o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, mazelas que ainda faz com que nós ainda estejamos estacionados no progresso do nosso homem, na estrutura física. Mas aos poucos isso está se modificando. O orgulhoso é muito impaciente, se irrita por coisas pequenas e não sabe reconhecer a providência divina em nada. Mas é compreensível e devemos ter o respeito para com eles, porque muitos não têm a oportunidade do que a doutrina dos Espíritos nos proporciona para a nossa expansão de consciência, mas não só a doutrina dos Espíritos, outras vertentes religiosas e espiritualistas, e outras mais denominações religiosas que abarcam a imortalidade da alma e mostram-nos que de material nada levaremos para o mundo espiritual, que é a nossa moral eterna, mas sim os valores intelectuais e morais, a caridade, a humildade, a fraternidade, que é o oposto das mazelas ainda intrínsecas em nossos espíritos imortais, seja menor, mediano ou maior grau. Todos nós ainda infelizmente as temos e ainda podemos utilizá-las, mas vamos evitar isso, esforçando-nos para tal, com, por exemplo, todas as ferramentas que aqui o Consolador em Jandira pode nos ofertar. Pois o orgulho, não tenhamos dúvida, é, dentre outras características negativas, a pedra de tropeço para a nossa evolução e para a nossa ascendência nos dois campos, tanto no orbe material como no espiritual. Por isso, convido-vos também para que acompanhem outras obras. Aqui lemos há pouco a Agenda Cristã do Espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, mas tem outras obras que auxiliam-nos a buscarmos sermos pobres de espírito, a buscarmos trabalhar no capítulo 7. Por que não dizer pelo Espírito de Emmanuel? Por que não dizer também pela irmã espiritual Joana de Ângeles e tantos outros que trouxeram os seus contributos, demonstrando que sim, nós conseguiremos, por meio dos nossos esforços, jamais terceirizando, tão pouco postergando, porque é o hoje, o agora, é a oportunidade reencarnatória que 8 milhões, um número um pouquinho mais, de seres encarnados que aqui estão no orbe, conforme os irmãos espirituais, mas dizem eles que no mundo espiritual tem só o dobro, 16 bilhões, vamos somar quase 25 bilhões de seres buscando as suas respectivas evoluções aqui nesse órgão do sistema solar. Devemos ou não darmos importância maior para a oportunidade reencarnatória? Sim, devemos e vamos buscar sempre tendo essa humildade, essa simplicidade em reconhecermos como seres ainda em labutar evolutivo e que erraremos ainda? Sim. Que bom que ainda podemos errar, porque reconhecendo o erro, não mais o faremos, não mais o desenvolveremos quando mais nos esforçarmos para tanto. Olha o convite dessa proposta 31 e 2 deste capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é muito amplo. Daria para nós ficarmos aqui no mínimo 2 horas falando sobre as potencialidades de sermos pobres de espírito, mas o tempo é curto. Temos outras atividades aqui na casa que tornar-nos pessoas melhores quando aqui nós as recebemos de corpo e alma e assim as colocarmos em prática. Vamos ao estudo do Evangelho para vermos o que Jesus falava sobre esse assunto. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração
com as suas intuições. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Ninguém sabe do momento que pode vir uma doença avassaladora em nosso espírito e nosso corpo. Ninguém sabe o momento que vai voltar para o mundo espiritual. Porque o ignorante, o simples ignorante, que ainda não tem o conhecimento, pode estar mais avançado em evolução quando retornando para o mundo espiritual do que muitos que se dizem sábios no campo intelectual. Basta que estejamos ligados com a globalização, que veremos muitos seres inteligentíssimos, mas e a moral? Será que está vazio ou está cheio de atitudes, de benesses para o seu semelhante? A cada um conforme as suas obras, sempre conseguimos retornar nas passagens do Cristo, e assim jamais teremos dúvida que sim, a terceira revelação, o Consolador prometido, que ele disse que rogaria ao Pai que viesse no futuro apostiglório, aqui construído-se no nosso orbe a partir de 18 de abril de 1857, por nível dos Espíritos. Quem tinha orgulho terá que passar por situações difíceis, dolorosas ou constrangedoras, até aprender a ser humilde, e isso é natural. Concordamos com essa frase. Felizes aqueles que conseguem aprender a ter humildade ainda na oportunidade de vestimenta carnal, carne e osso, a qual nós, neste momento, estamos tendo, e os descendentes que estão chegando, as crianças e jovens também, assim possam ter, com os seus esforços, com os nossos exemplos, com as educações que nós precisamos empreender dentro de casa, e não achar que isso é competência das escolas, não, é dentro de casa. A escola ensina mais educação, somos nós, os pais, parentes, enfim, nós que daremos esse sustentáculo, esse subsídio a esses jovens para que eles sejam pessoas melhores, de preferência até mais do que nós, por mais que estejamos nos esforçando, porque um dia quando estivermos de volta ao mundo espiritual, ficaremos felizes que os nossos esforços foram colados por atitudes que enfim chegaram aos seus espíritos imortais, e eles estão as colocando em prática. Existem coisas na vida que aprendemos através do coração. Quando o excesso de cultura se une às sombras do orgulho, não damos valor às coisas pequenas, mas muito importantes. Um sorriso, um abraço, um ouvir, um aperto de mão. Quantas atitudes de caridade que não estão atreladas a um recurso pecuniário ou a doação de um bem material podem ser empreendidas por nós? Será que já temos em mente todas elas e estamos buscando as colocá-las em prática? Se não, vamos buscar o Novo Testamento e a codificação tanto nos dá esse alicerce e que possamos conseguir, enfim, de forma introspectiva, trabalharmos em nossos espíritos imortais. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam e que até mesmo pode provocar o nosso intercâmbio, o nosso recambiamento espiritual para orbes a qual estejam ainda em estágio inicial ou intermediário de provas e expiações. Lembro que eu falei que nós estamos no final de provas e expiações, porque dizem os meus irmãos espirituais que ascenderemos para um novo nível evolutivo, que é a regeneração. Então, quem aqui não se esforçar para tanto, para merecer iniciar um projeto evolutivo reencarnatório nessa regeneração, naturalmente há de ser recambiado. É castigo isso? Não. Mas uma coisa que eu peço para que recordemos, como disse no início, Deus não castiga. Posso dar um sustentáculo para que tenhamos mais ainda certeza sobre essa minha afirmação? Convido-os para que estudem duas obras, tá bom? Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, e A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, onde ambos mencionam alicerces de como funciona esse intercâmbio entre mundos, não só seres de luz aqui acordando por meio da reencarnação, mas também seres que não querem continuar evoluindo, tampouco fazem com que o progresso do seu irmão se desenvolva, são realocados de forma natural para orbes, até que
eles aprendam e coloquem em prática o que realmente é o amor, a caridade, a fraternidade. E está tudo certo, não é castigo. Apenas então somente nós voltando àquela frase: o plantio é livre e a colheita é sempre obrigatória. Sem humildade ninguém conseguirá ser feliz, não tenhamos dúvida disso. Mas vai portanto para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, e rico de qualidades morais. É o que nós estamos dizendo até agora. Tudo que é benéfico ao nosso espírito imortal, levaremos para a eternidade e utilizaremos nas próximas vestimentas carnais, aonde quer que sejamos alocados no universo, não só aqui na nossa essência Gaia, no planeta Terra. Ora, é importante e essa certeza de mais uma ferramenta para que tenhamos a certeza que só compete apenas e tão somente a nós mesmos sermos felizes para a nossa eternidade nesses esforços, que às vezes são desafiantes, mas que trazem benefícios aos nossos espíritos. Quero deixar uma frase muito importante que muitos atribuem a Chico Xavier, mas na verdade ela é do autor James A. Sherman, que publicou esse livro um ano após a minha volta para esse mundo material, 1982, eu sou de 1981. Esse querido irmão vai dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, qualquer um pode começar agora, o hoje, o já, após sairmos dessa porta para fora da casa e buscarmos o mundo ou o universo que nos circunda, a fazermos um novo fim em nossas vidas e na vida de nossos semelhantes. 1982, esse irmão vem trazer essa frase há mais de 40 anos. E como ela é tão presente para os que esforçam-se para tanto. Repetimos, não é fácil. Como não é fácil. Mas os nossos mentores individuais confiam em nós. Vamos dar esse toque de confiança para eles também. Vamos trazer essa reciprocidade de que, sim, queremos evoluir com os seus auxílios, suas intuições, as suas informações, mas que revertamos a eles também os nossos esforços. Vamos lembrar o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação. Certa vez Kardec perguntou se os mentores espirituais que nós carregamos em uma encarnação, se eles beneficiam-se pelos nossos esforços em evoluirmos intelectual e moralmente. O que dizem os espíritos seria levado em conta. Seria levado em conta. Então, ambas as dimensões podem evoluir. Será que apenas os pupilos ou também os orientadores? Responde a falange do Espírito da Verdade, que seria levado em conta todos os êxitos que for colado, ou ser que ali ele tutelou durante uma encarnação. Então vamos ajudá-los para que eles também continuem nos ajudando. É um desafio diário, mas haveremos de conseguir. Porque não citar mais um querido irmão Giovanni de Pietro de Bernardone, que no século XI aqui esteve, e nós o conhecemos por Francisco de Assis, convidando-nos para que sejamos o instrumento da paz do mundo dos nossos semelhantes e, enfim, construamos ainda mais sermos pobres de espíritos. Item 1 e 2 desse capítulo 7, tão importante para essa nossa reforma íntima, para esse abandonar do homem velho na construção do homem novo. Fechando com o slide da esquerda para a direita, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mentor que foi de Chico Xavier até o ano de 2000. Chico desencarnou em 2002, mas Chico disse que Emmanuel reencarnar-se-ia no ano de 2000, no nosso país, no nosso estado, e no interior de São Paulo, que trabalharia no campo da educação, o Espírito de Emmanuel. No centro de pé Jesus, ao seu lado Maria, Rosa Mística de Nazaré, e ao seu lado o querido codificador, professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, Allan Kardec, pseudônimo que nós conhecemos e estudamos e damos a nossa gratidão por todos os seus esforços, que está reverberando-se em nossa alma imortal, convidando-nos no centro sentado Francisco de Xavier, para que expandamos a nossa consciência, sempre buscando mais conhecimento. Por quê? Disse Jesus: amai-vos e primeiro mandamento, mas instruí-vos também, eis o segundo
segundo, autoconhecimento também eu citei no início. Se eu não reconheço as mazelas que eu trago de meios das encarnações anteriores, provavelmente trabalhadas para que no futuro eu possa não utilizar repetitivas por meio de ações que eu poderia estar empreendendo e condições para isso eu tive na atual encarnação. Eu e todos nós estamos as tendo, mas precisam ser por nós reavaliadas a cada dia que passa. Entrelaçando-se esses dois itens importantíssimos, a prática também da qualidade da fidelidade. E esse eixo faz com que nós possamos, em gratidão a mais um dia reencarnatório que nós estamos tendo a oportunidade, a data de hoje, essa quinta-feira, fria na cidade de Jandira, agradecemos a todos os irmãos espirituais que aqui passaram nesse orbe. Agradecemos por esse capítulo 7, itens 1 e 2, que de hoje em diante potencializemos ainda mais as ferramentas dos alicerces para que sejamos, sim, mais pobres de espírito, humildade e simplicidade. E assim vamos caminhando e vamos cumprindo com as nossas programações encarnatórias. Agradeço também a presença dos irmãos e irmãs nesta noite fria aqui de Jandira, mostrando que sim, estão esforçando-se e querem um pão material, que é o intelecto, mas também um pão espiritual, que é a moralidade, construir em suas vidas. E eu sinto isso de cada um de vocês, e é recíproco, e é isso que faz com que não desistamos de caminharmos para o bem. Então essa é a minha gratidão também a cada um de vocês, aos irmãos espirituais. E assim, para que fechemos essa primeira etapa de nossas atividades, convido-os para que se sintam à vontade de fechar os seus olhos, para que agora vibremos pelo nosso querido planeta Terra, nesses momentos turbulentos que nós divisamos por meio das redes sociais, dos meios televisivos radiofônicos e outros mais, que vibremos amor por todos os pontos desse nosso território que está passando por desafios agudos, mas que são imprescindíveis para as suas oportunidades encarnatórias. Locais de guerra, asilos orfanatos, nas ruas, casas de correção, presídios. Irmãos que não têm aonde dormir, que não têm lar, não têm uma vestimenta tão boa, está tendo nesse momento um alimento para confortar o seu estômago. Os seus mentores individuais, junto com o auxílio de Deus, da fonte criadora, possam ter outras oportunidades e assim reerguerem-se moralmente e espiritualmente, porque Deus quer que todos vençam, Deus quer que todos nós amemos uns aos outros e assim haveremos de, aos poucos, desenvolver nossas vidas. Então, aqueles que estão nesses momentos difíceis e agudos do outro lado do orbe, vibremos por eles por meio da oração, pois é isso que a doutrina tanto nos ensina. E com essa gratidão de mais uma vez estarmos aqui nessa oportunidade reencarnatória, vamos dando por encerrar essa primeira atividade e convidando-nos para que todos nós mantenhamos em silêncio, aguardando sermos chamados para o passe, e que ainda não recebamos a comunhão integral nesse momento, que as energias reconfortantes, balsamizantes que aqui recebemos, em continuidade com os tratamentos anteriores que aqui já estamos fazendo nessa casa, possam fazer com que saímos melhores, e um dia a cura pode estar na esquina, esperando que sejamos cada vez mais pobres de espírito em ação para os nossos semelhantes, e ela venha ao nosso encontro e só venha a nos beneficiar. Que assim seja, graças a Deus, e uma ótima noite de quinta-feira, e um ótimo resto de semana a cada um de nós. Que assim seja, graças